Opa, Opa, maravilha. maravilha. Tá escutando aí? Escutando também, normal? Aqui também. Então podemos, Perfeitamente. perfeitamente, podemos começar? Podemos começar. Hoje você é o entrevistador. E, então, vamos lá. Boa tarde a todos que estão assistindo agora. Boa tarde a todos que irão assistir futuramente. É, eu estou fazendo essa live com o propósito de discutir um tema que hoje é bastante peculiar e bastante complexo, na minha opinião, que é a discutir sobre liberdade de imprensa dentro do governo do Bolsonaro. E para discutir isso, nada melhor do que chamar o André Pontempo. O André é formado pela PUC de São Paulo. Se ele me corrige, é radialista da Rádio Estadão Vale do Paraíba, correto? Rádio Estadão Vale, isso. Jornalista e radialista da Rádio Estadão Vale. E como você disse, jornalista formado na PUC São Paulo. E que faz um excelente trabalho na minha opinião, dentro da rádio, mas também nas redes sociais também, onde que atua. E vou chamar ele para conversar um pouco sobre a liberdade de imprensa dentro do governo Bolsonaro. Então, para começar, André, a gente vive a gente está passando por uma crise política, correto? Uhum, E, correto. e que isso reflete muito os meios de comunicação e a relação que ele tem com o governo do Bolsonaro, né? Uhum, E, na verdade, na minha avaliação, é um jogo de disputa de quem vai ter a maior fração do poder do Estado. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo é que existe uma, digamos assim, uma agressividade que chama bastante atenção por parte do governo em relação às notícias é, que falam contra o governo, que são críticas ao governo, né? E que isso uhum. e que isso não é algo e que isso não é algo, como digamos assim, é, é algo tipo peculiar, mas assim faz parte de uma característica de um projeto autoritário de governo. Eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre essa disputa é, de governo e e essa agressividade que o governo Bolsonaro e o bolsonarismo têm em relação às notícias que são contra e que inferem um pouco, na minha opinião, o direito da pessoa saber o que está acontecendo na política. Pois bem, bom, como você mesmo colocou aí algumas vezes, né? Realmente é um tema complexo. Podíamos assim sentar, né, e falar durante horas e horas. Sei que muitos que ouvirão aqui o nosso papo, muitos provavelmente não vão concordar ou vão achar que é por ali, é por aqui, a análise. Mas, enfim, em linhas gerais, né, o que eu venho observando, acho que existe sim um viés autoritário no governo Bolsonaro. É claro, a gente não está vendo nenhum caso de jornalista sendo preso,
ou qualquer pessoa, grosso modo, sendo presa pelo governo por conta de apenas expor os dados, né, colocar as notícias em questão. E só um adendo, isso eu estou dizendo ainda na questão jornalística, né? Não estou nem entrando na questão, entre aspas, mais militantes de alguns grupos que a gente vê por aí. Mas isso a gente pode discutir mais para frente. Mas do ponto de vista jornalístico, né, desde as grandes, né, a gente não tem visto ninguém assim propriamente sendo preso, né, por conta aí do que escreve, fala ou deixa de falar. Talvez algumas críticas, né, alguns problemas aí de um jornalista ou outro que tenha ficado meio queimado, mas algo mais severo, né, do ponto de vista penal, até o momento não ocorreu nada. Por outro lado, a gente tem as outras formas, né, do governo Bolsonaro agir. A forma como ele lida com os jornalistas, o distrato, a, aquele famoso cercadinho, né, lá de Brasília, onde se não é a própria agressividade do presidente, da militância, né, ou dos grupos lá que se unem em apoio ao Bolsonaro, mal sabem quem é que está lá do outro lado, quem é que está lá no trabalho, né, jornalístico, e costumam ser agressivos, xingam, enfim, acaba tendo todo esse acaba atrapalhando, né, em grande parte o trabalho jornalístico do profissional, né, daquela pessoa que está ali representando um veículo de imprensa. Não necessariamente é o dono, né, ou é quem passa pelo órgão de imprensa. Um outro fator, né, também bastante interessante, e isso infelizmente não é exclusivo do governo Bolsonaro, mas já há bastante tempo o pessoal vem reclamando, é a questão da ocultação de dados, né? É a questão da Amazônia, você não gostar, é você achar o mensageiro ruim por conta da mensagem, é você querer ocultar dados, é você ter o chamado portal da transparência, que não é tão transparente assim, ou então você tem um portal da transparência, mas que é muito ruim o acesso aos dados. É o mesmo que você, fazendo uma comparação aí um pouquinho boba, né? Mas não está me vindo nada melhor à cabeça. Vamos supor que você quer informações sobre o que está acontecendo no governo grego. E aí a pessoa vai e te dá um calhamaço de papel, mas literalmente tudo escrito em grego, nada traduzido na sua língua ou numa língua que você entenda. E você que se vire para entender o que está escrito lá em grego. Fazendo um paralelo, né? Seria mais ou menos isso os chamados portais de transparência. E não é uma apenas no governo Bolsonaro, né? Mas nos governos estaduais, municipais, a gente vê muitos e pelo menos desde o governo Dilma, né? Eu já vejo críticas a respeito aos chamados portais de transparência. Um outro lado também da disputa, né, que a gente vê é bastante complicado como os donos de imprensa, né, como jornal a Record, e a gente sabe, né, quem está por trás, a Igreja Universal, o Bispo Edir Macedo, a própria Band, a família Saad, que é uma família, vamos chamar assim, de uma oligarquia, né? A família Saad já é uma antiga oligarquia brasileira, né? E ambos próximos aí do governo Bolsonaro. A mesma coisa o Silvio Santos. Só que é claro que eles têm que ter um mínimo de respeito também com o trabalho dos seus profissionais, né? A gente acaba vendo
uma relação de aproximação, né? Não há, assim, uma inimizade com o governo, mas, ao mesmo tempo, eles procuram adotar uma linguagem bastante moderada, né, na hora de tecer qualquer tipo de crítica. Ou então acabam fazendo aquela notícia apenas pela notícia. A gente não vê, por exemplo, um jornalismo é, críticas à parte, mas a gente não vê, por exemplo, um jornalismo como é feito pela Globo News, por exemplo, que costuma ser um pouco mais profundo nas análises. Também não estou defendendo a Globo porque ela faz esse jogo, mas porque o Bolsonaro não corresponde exatamente com o que ela gostaria, né? Apesar da Globo estar longe de ser uma empresa comunista, de esquerda, como alguns acabam delirantemente falando aí nos Facebooks, nos WhatsApps da vida, mas ela, por ter por ter um viés um pouco mais de direita liberal, né? O Bolsonaro acaba dando umas tropeçadas nesse quesito, embora ele também seja de direita, mas por não ser exatamente aquilo que se chamaria de direita liberal, né? Ela acaba tecendo críticas bastante duras e até como resposta às agressividades que o próprio Bolsonaro e os seus grupos, né, de apoio fazem contra a emissora, né? Como eu disse, é uma questão bastante complexa, né? Podemos até abrir para mais leques, né? Mas em linhas gerais eu vejo mais ou menos dessa forma, né? Perfeitamente. Assim, só um pequeno comentário. Assim, muitos falam que existe um complô da Globo para derrubar o governo. Você acredita nisso ou você acha que isso aí é mais uma teoria conspiratória? Eu acho que ela, na prática, assim, a rigor, eu acho que ela é mais conspiratória. A gente não pode negar que a Globo ela tem uma força, ela tem uma história, né? Isso não só a emissora de televisão, né? Mas todo o grupo, né? Desde o jornal impresso até o que ela virou até os dias de hoje, ela, o histórico dela é bastante negativo, né? Com relação a relação que ela tem com alguns presidentes e o apoio que ela dá ou não, né? Na tentativa aí de derrubar. Eu acho que ela bate sim no governo Bolsonaro bastante. Não digo todos, mas alguns jornalistas, alguns analistas. Claro que aí a gente já está entrando num lado que foge um pouco da, da minha compreensão, né? Mas eu digo até tentando fazer uma análise meio psicológica, né? Tem alguns colegas de imprensa que ah, olhando a feição, né, no rosto, a gente sente o prazer que a pessoa está dando, tá tendo ao dar uma notícia negativa, né, do governo Bolsonaro. E para sorte dele, são muitas, né, porque o Bolsonaro e, enfim, os políticos que fazem parte do governo dele, vira e mexe, acabam fazendo alguma pisada na jaca, mas, grosso modo, eu não vejo que a empresa Globo e, no caso, os seus donos, né, a família Marinho, queiram necessariamente derrubar o governo Bolsonaro. Eu vejo mais como uma tentativa, claro que aí, né, mas isso tem provas de que é isso? Não, provas eu não tenho. Isso eu teria que, né, ir um pouco pelo próprio histórico, né, dos bastidores, né, como a gente conhece mais ou menos a fundo como funcionam essas coisas. Eu acredito que é mais uma forma de tentar dar um chega para lá do Bolsonaro, fazer com que ele
não mude, mas pelo menos dê uma baixada na bola dele, né? Mas eu acho que uma tentativa de derrubá-lo propriamente, eu não vejo não. Assim como eu não via na época de Lula. Críticas à parte que a Globo fazia e fazia bastante quanto ao governo Lula, por exemplo, não acho que ela tinha pretensão de derrubá-lo. No caso da Dilma Rousseff, isso aparentemente já ficou mais claro. Tanto é que, junto com outros grupos, outros veículos de imprensa, né, e a própria Lava Jato, né, acabaram conseguindo. Mas eu acho que no caso do Bolsonaro, pelo menos por enquanto, eu não vejo assim tão claramente a tentativa da Globo de pressionar um impeachment, um golpe, qualquer coisa contra o governo Bolsonaro. Perfeitamente. Só para checar, você está me escutando direitinho aí? Tá? Então, perfeita. Já que você citou na questão do assunto de manipulação e tudo mais, a gente sabe também que o histórico, né, desta grande mídia, né, Uhum. as relações obscuras com a política, né, como que a Globo teve na época da ditadura militar, e também a Folha, né, com o caso da Folha Uhum. emprestar os casos para que meus opositores sejam torturados. É, Uhum. assim, já que você citou dessa questão dos seguidores do Bolsonaro taxarem a grande imprensa de comunista, de esquerdista, você acha que essa grande imprensa, mesmo no governo do Bolsonaro, deixou ser o que ela era? É, ou, ou não? Ela continua cumprindo um papel, ou ela continua tendo suas relações políticas obscuras, é, como ela sempre teve. E aí a gente cabe uma outra pergunta mais profunda para a gente, se você quiser acrescentar, que é a gente tem que perguntar hoje, assim, a imprensa ela é realmente livre ou as relações econômicas e políticas elas bloqueiam e limitam bastante a liberdade de imprensa? Uhum. Então, pegando primeiramente a primeira linha da pergunta, né? Eu entendo que os veículos de imprensa, né? E se a gente for pegar aí os principais, e mesmo um que está sendo bastante referência atualmente, que é a CNN, né? Embora ela seja uma coisa, entre aspas, nova, não deixa de ser um braço, né, da Globo, ou da linha, né, que a Globo acaba jornalisticamente adotando. Eu entendo que essas grandes imprensas, né, esses grandes veículos, eles não mudaram a forma deles de agirem. Reconheço, embora eu e acredito que milhões de brasileiros não tenhamos aceitado os pedidos de desculpa, reconheço que eles pelo menos fizeram, né, e fazem a meia-culpa deles, né, por terem apoiado à época os regimes autoritários, né, os regimes militares. Por outro lado, acho que eles não mudaram o viés deles, apenas pós regime militar.
eles vieram adotar uma visão de mundo mais na linha neoliberal, né? Até porque tanto no Brasil quanto no resto do mundo, né? Claro que no Brasil isso demorou mais por ser o chamado, como alguns dizem, periferia, né, do capitalismo. Como nos anos 80 em diante começou a adotar um discurso, né, resgatar alguns valores liberais, até mesmo o que alguns chamam de neoliberalismo, né? Essas empresas basicamente vão nessa linha, né? Esse pensamento de direita liberal, que procura ser um viés que não vai nem para a direita fascista, né? Para a direita mais autoritária, e também não vai para os viés de esquerda, de socialismo, comunismo, etc. e tal. Acho que elas não mudaram a visão delas, elas apenas dão uma adaptada aqui e ali, e claro, né, algumas mudanças de paradigmas, algumas mudanças sociais de tempos em tempos vão forçando elas a repensarem certos conceitos, né? A, a Globo, por exemplo, ela tem adotado, e pegando ela como um grande exemplo, né? Ela tem aberto, né, relativamente falando, mais espaço, por exemplo, para as pautas LGBTs, seja na questão jornalística ou na própria grade dela, né, como novelas, essas coisas que a gente sabe que também influenciam bastante, né, a população grosso modo. A, a questão da Maju Coutinho, por exemplo, apresentando o jornal da tarde, né, do começo da tarde, que é uma jornalista, uma repórter negra, né, e tem toda essa questão da identificação, né, de grande parte do brasileiro, né, do povo brasileiro que é preto, né, pardo, preto no Brasil. Mas, por outro lado, a gente sabe que ainda há muito a ser feito. E é aquela história, né? A Globo ela vai buscar, talvez, dar uma melhorada aqui e ali, mas não vai ser aquela coisa tão direta, tão rápida, né? Quanto gostaríamos que fosse. E isso vale para os outros veículos de imprensa também, né? Alguns mais conservadores, outros menos, mas, grosso modo, todos eles procuram dar uma adaptada, né? Dizer que estão em paralelo danças que os novos tempos vêm apresentando, mas ainda falta muito, há muito o que fazer ainda, né? Então ainda tem muito caminho para ser andado. Isso se é que eles realmente querem andar, né? Porque de até determinado ponto. Quando começar a passar muito da ideologia de direita liberal deles, eu acredito que aí a coisa vai começar a dar uma cessada. E o pessoal que diz que essas grandes empresas de telecomunicação são comunistas, são de esquerda, com todo respeito aí aos possíveis ouvintes, né, aos possíveis telespectadores que apoiam, que defendem o governo Bolsonaro, mas isso acho que é delírio. Um que fala que é um que tomar um viés presidente, já coloca tudo no mesmo balaio de gato que eles chamam de esquerda, né? Que eles chamam de comunista de forma errônea, e aí a gente vê essa salada mista, né? Então eu entendo que nesse caso é delírio bolsonarista mesmo.
Mas essas empresas não têm nada de esquerdista, de comunista, elas apenas continuam defendendo, com algumas modificações históricas, né, contemporâneas, o viés liberal delas. Entendi. Com relação à pergunta seguinte, né, até pedir aí para você repeti-la, né, com relação a, a real independência de imprensa, né, devido aos fatores econômicos, esse também é um tema bastante delicado, né, mas dá muito pano para manga. Não, a pergunta que eu falei é que se as relações políticas que hoje a grande mídia tem limitam e as relações econômicas limitam a independência da mídia ou não. Uhum. Eu acredito que sim, isso já, né? Claro que a gente está analisando aqui mais a nossa realidade brasileira, né? Mas podemos pegar, grosso modo, qualquer país, né? Ou qualquer país ocidental, principalmente. E nas teorias, nas várias teorias do jornalismo, né? A, uma delas defendida, embora ele não fosse jornalista, mas analisava bastante essa questão, o próprio Noam Chomsky sempre colocou, né, que na verdade uma interpretação da notícia, ela não é nem a realidade, né, vamos dizer assim, a verdade soberana, ela também não é necessariamente a visão, a interpretação do repórter, e também não é necessariamente a interpretação do editor ou exclusivamente do dono do jornal, né? E sim de um conglomerado de decisões, de relacionamentos, de imposições de mercado, de interesses político-econômicos, né, que realmente vão acabar afetando o produto geral. Citando aqui um agora colega, né, e antigo mestre, o professor José Arbex, também da PUC São Paulo, era bastante comum a frase dele: não existe pauta livre, né? Analisando assim de forma mais drástica, né? Essa frase dele. Qualquer matéria que você estiver lendo no jornal, por mais, entre aspas, simplesinha, né? Que ela pareça ser, ela tá lá por algum motivo e algum interesse, alguma discussão, alguma coisa por trás sempre tem, né? Não existe matéria, não existe pauta inocente. Então, nesse caso, né, pegando essa linha que particularmente eu acho que no mundo capitalista é o que ainda faz mais sentido, realmente é difícil a gente ter de fato uma liberdade de imprensa do momento que a liberdade ela está sendo para quem, né? Para a pessoa que deu a entrevista, para o repórter que está na linha de frente, né, da notícia, vendo, escrevendo, comentando, ou para o editor que vai ter o direito formal de manipular, de mexer, reeditar aquele material, que produzir o material por esse viés, ou tem que produzir por aquele viés. E é claro, né, também vai depender de relações políticas, econômicas que ele tenha e o que é mais interessante para esses grupos, né, de apoio, de relacionamento que um dono de jornal tenha e o que é que eles vão querer que cada jornal siga, né? Qual o viés que cada jornal siga.
Só dando uma complementação, não é uma coisa muito fácil, né, da gente observar, da gente entender de cara, e principalmente para os mais leigos, acredito que seja até mais difícil ainda, porque, é claro, um jornal que, vamos supor, é patrocinado por uma empresa de ketchup, grosso modo, não vai sofrer, essa empresa vai ser bem falada, ou então não vai haver grandes matérias contra ela, mesmo que tenham várias coisas erradas com relação a ela. Agora, evidentemente, se acabar ocorrendo uma bomba, uma coisa muito gritante, é óbvio que o jornal ele tem que ter um, entre aspas, mínimo de seriedade, né? E dar a notícia, mesmo prejudicando o seu cliente ou o seu órgão econômico que ele tenha algum tipo de relação, mas ele precisa dar a notícia. Aí entram as estratégias. Aí entra você dar a notícia, mas passar aquele pano, né? O famoso passar um pano, tentar tratar a coisa de forma menos grave do que ela realmente é. Ou se você, por acaso, é um jornalista, é um dono de imprensa que, por acaso, pelo contrário, tem um relacionamento bem ruim com essa empresa, né, você pega e de repente até mesmo aumenta a notícia para fuzilar mesmo o cidadão, né? Agora, isso complica a questão da liberdade de imprensa porque o repórter ou mesmo o editor ele acaba ficando meio à mercê do que o sistema tá decidindo, né? Não cabe a ele propriamente tomar as suas decisões, né? Ele não é totalmente livre na sua reportagem. Acho que em linhas gerais é mais ou menos isso, né? Vamos lá. Ainda voltando um pouco sobre a questão da liberdade de imprensa, Uhum, eu acredito que a liberdade de imprensa é um direito democrático, né? E que com faz, certeza. e que faz parte do direito à liberdade de expressão. Além de ser um direito democrático, é um direito constitucional, inclusive, né? É, como que você está vendo essa questão da expressão com o governo do Bolsonaro? E, e assim, ainda que você coloque que hoje a gente não tem um cenário que eu concordo com a Sandy de ter jornalistas sendo perseguidos e tudo mais, eu queria que você falasse como que, assim, uma vez o direito da liberdade de imprensa sendo afetado, é, como que isso afeta a liberdade de expressão de uma forma geral? Pegando, né, com mais referência, até por ser né, o tema aqui da nossa conversa, né, da nossa live, o governo Bolsonaro, eu entendo que o grande mote dele, né, não que outros grupos políticos não tenham tentado fazer isso em outros momentos, mas isso é muito forte, né, é muito evidente nele. Você pode não ter o cerceamento direto, né, como havia dito, a questão de você prender alguém pelo que ela pensa ou deixa de pensar, ou pelo que ela escreveu ou deixou de escrever. Você não tem nenhum jornal sendo fechado, né, ou invadido por tropas por escrever ou deixar de escrever determinada coisa, mas essa inimizade, esse discurso que é muito ruim, né, de criar os seus demônios, né, os seus inimigos, colocar o jornal como algo inimigo, como algo adversário, ele é muito ruim no sentido
fazer parecer com que, primeiramente, o racismo é algo interesseiro, é algo falsificado, né? Falsamente produzido. Ah, e na atual circunstância da qual a gente vive, né, tentar sobressair visões distorcidas ou as chamadas fake news ou essas mensagens de teor duvidoso, né, muito publicadas por alguns blogs, alguns Facebooks e WhatsApps da vida, né, que tem informações aí, no mínimo, contestáveis. E acaba invertendo o jogo, né? Faz parecer que esses, sim, dizem a verdade e os jornais, independente do viés ideológico, né? Mas, grosso modo, os jornais, digamos, oficiais estejam sendo os errados, né? E isso acaba sendo complicado porque você já olha a pessoa não, desculpa, você já cria um grupo de pessoas que olham negativamente para os jornais dessa forma e, consequentemente, as pessoas que ainda e que são a maioria e que se orientam justamente pelo que os jornais e os jornais mais sérios buscam colocar como informação, como notícia, você acaba também criando essas pessoas, colocando nelas uma visão de manipuladas, de pessoas erradas, de inimigos do governo. Então, a ala que defende o Bolsonaro, né, o bolsonarismo, acaba trabalhando bastante com isso, o que é totalmente bizarro. Ele acaba colocando, por exemplo, no mesmo balaio de gato, um MBL e um grupo de esquerda, por exemplo, pelo simples fato de que eles se basearam na científica, mas claro, cada um com a sua ideologia, né? Mas ambos chegando a um fato concreto para dizer que por esse ou aquele motivo o governo Bolsonaro está errado. E o governo Bolsonaro, por sua vez, né, e seus militantes já agem como se a pessoa ou os grupos que defendem que ele está errado por esse ou aquele motivo fossem inimigos da pátria, já começam a resgatar, inclusive, é, certos bordões, né, aí dos regimes ditatoriais para condenar essas pessoas, né? Claro que não condenar literalmente do ponto de vista penal, né? Como a gente disse, não está ninguém sendo preso ou torturado pelo que está dizendo, pelo que está publicando, mas você acaba sendo chacota, né? Você acaba sendo colocado como inimigo, como alguém que deve ser, inclusive, evitado e desacreditado. Grosso modo, isso prejudica bastante a liberdade de imprensa. E principalmente quando se trata de um grupo mais fraco, né? Porque a Globo, o bolsonarismo jogar isso para a Globo, a, essa visão de inimigo para a Globo, mas a Globo ainda é a Globo, né? Quer dizer, ela ainda se sustenta. Mas um grupo minoritário, um jornal de partido, um jornal de sindicato, um jornal de movimento social que também faça uma crítica ao governo Bolsonaro, aí é pior ainda, porque aí ele, não literalmente, né, mas ele acaba sendo fuzilado, né, moralmente falando, digamos assim. Per, perfeito. Prosseguindo
a nossa entrevista, já que você citou sobre as fake news, né? Não tem Uhum. como, não tem como deixar de falar nelas, né? Porque tipo, porque virou um instrumento político comum, utilizado por vários setores, né? Principalmente hoje a gente vê os bolsonaristas utilizando muito das fake news. Eu queria, eu queria fazer duas perguntas sobre esse tema. A primeira Uhum. pergunta é que você explicar quem estiver assistindo a gente o que são as fake news, para que serve e quais são quais são os interesses por trás delas. Eu acho que e a segunda pergunta que eu acho que é importante a gente discutir é sobre essa relação do STF com alguns twitters, alguns blogs da direita, é, a, a briga que existe hoje entre a extrema direita da Sarah Winter, um se veste de, faz ato lembrando a Ku Klux Klan, o outro, o Alexandre de Moraes, por sua vez, já declarou guerra para estudante de 15, 16 anos, na época que foi secretário do Geraldo Alckmin, né? E, Uhum. e eu queria, assim, os sites, os bolsonaristas criticam, falam que existe um autoritarismo do judiciário. De um lado, outros falam como posso dizer, que eles estão cometendo um crime, uma vez que estão cometendo um crime, tem que ser punido. Eu queria que você comentasse essa relação, se você acredita que existe um arbitrarismo do judiciário em relação a isso ou não. Eu lembro que antes de fazer essa entrevista, eu li uma reportagem muito interessante do Sakamoto, Uhum. dizendo que por mais por mais que ele fosse afetado pelas essas fake news, ele achava que o judiciário está agindo de maneira arbitrária. Queria que você comentasse isso para a gente, sobre as fake news e sobre essa relação que está acontecendo. Então, com relação às fake news propriamente, né, até me falta um pouco assim de um conhecimento, digamos, mais histórico, né, com relação a essa que eu chamo de fake news moderna, né? Porque fake news traduzido, né, ao pé da letra, notícias falsas, né, ou falsas notícias, isso sempre existiu, né? Infelizmente sempre vai existir, mas da forma como a gente está vendo hoje em dia, né, com Facebook, Instagram, WhatsApp, né, ferramentas de comunicação digital a, a todo alcance, né, todo alcance entre aspas, né, claro, a todo alcance daqueles que podem, né, ter esse alcance. A, as fake news, elas vêm nesse viés de serem altamente virais, né? No sentido, como o próprio termo diz, né? O viral de espalhar, de rapidamente, entre aspas, contaminar, né? Elas têm essa força de fazer com que você acredite naquilo
elas podem ser desde notícias ah, sem um fundamento ativo, sem necessariamente apontar informações mais precisas, ou então elas têm um excesso de informações não necessariamente verdadeiras, mas justamente para as pessoas acabarem nem se dando ao trabalho de ler, de se preocupar com o que está de fato escrito naquilo, né, até como forma de contestar. E isso no Brasil é bastante complicado, porque a gente sabe que grande maioria das pessoas ou são analfabetas ou são analfabetas funcionais, né? Então, grosso modo, elas vão ler o título, male male elas vão ler o lead, né? Ou o primeiro e segundo parágrafo, se muito, e já vão mandar essa notícia, né? Esse tweet, esse story, enfim, essa publicação para frente, né? Uma pessoa que recebe aí joga lá para os seus 5 grupos e por aí vai. Então a fake news ela já tem esse objetivo mesmo de ser uma espécie de vírus virtual, né? Não vírus no sentido da informática de que vai estragar o seu aparelho, né? Mas vai estragar do ponto de vista da credibilidade daquilo, né? Ou vai manchar a imagem da pessoa ou do objeto ou da ela ela está falando, ou vai buscar enaltecer de forma falsificada, de forma errônea, aquela pessoa que eles estão buscando favorecer, né? Então, a fake news propriamente, ela acaba indo bastante nessa linha. Algumas fake news, elas costumam se basear, sim, né, na, digamos, realidade, em questões que realmente aconteceram, estão acontecendo, mas tem sempre aquela forma de manipular as informações, aquela forma de alterar o contexto do que tá sendo dito para depois espalhar e já espalhar naqueles meios, né, naqueles grupos que eles sabem que a coisa vai ser um estrago, né? Vai ser que nem no boliche, né? Vai ser um strike. Vai fazer aquela lambança geral. E a fake news, ela tá nesse viés, né? De promover ou atacar alguma instituição, algum partido, alguma linha de pensamento, alguma pessoa, né? Ou promover outra por outro lado, mas geralmente ela tem como viés fazer o ataque, né? E aí acaba se utilizando de todos esses recursos. Você tem que dar uma cara de verdade para aquilo, mas sempre com elementos falsos, né? Elementos que as pessoas muitas vezes acabam não tendo nem condições de verificar até onde é verdade ou não, e aquilo passa para frente. Um debate, mas isso a gente pode deixar um pouco para depois, até porque ele também é complexo, né? Mas a, a fake news ela também está em volta de muito interesse e oportunismo, né? Porque você pode, e eu já fiz um teste, por exemplo, quando de forma proposital, né? Eu peguei uma fake news produzida por bolsonaristas, mandei num grupo majoritariamente bolsonarista e o pessoal aplaudindo, né? Achando lá lindo e maravilhoso. Posso Quando contar? eu peguei uma fake news, e era fake news também, mas para enaltecer coisas do PT, ninguém tratou como uma notícia que merecesse ser exaltada, né? Porém, ao compartilhar
com um grupo de pessoas majoritariamente petistas, nossa, que maravilhoso, é isso mesmo, Eu etc e posso, tal. eu posso contar uma Pode? experiência que eu tive? Pode? Falou, eu, tem aquele site, né, o Sensacionalista, e, Uhum. e, e eles fizeram uma notícia, né? Claro que eles fazem aquelas notícias brincando, não são notícias verdadeiras, falando que Com humor, né? E eles admitem, né, que não são. Falando que o Jean Williams aprovou algum projeto incentivando essa verdadeiro, só deixar registrado. Para ver como que uma experiência mais ou menos no, é, vai continuando. E essa relação STF e Uhum. extrema-direita, Alexandre de Bom, Moraes, Sarah Winter. em resumo, né, essa seria assim a pegada das fake news, mas é claro que tem muitos estudos, né, muitas pesquisas, né, interessantes que aí o ouvinte pode até procurar depois, né, mas isso a gente pode comentar um pouco depois. Com relação a essa relação, né, STF, Sarah Winter, ou esses blogs de ultradireita e defensores aí do governo Bolsonaro, até antes que qualquer ouvinte venha comentar aqui, né, ah, mas a Sarah Winter foi presa por aquilo que ela acredita, ou pelo que ela defende, ou pelo que ela pensa. Aí já envolve uma questão mais complicada, porque aí não só as notícias, mas a própria ação, né, a própria atitude, o acampamento lá dos 300, que não são 300, né, pelo que a matemática permitiu a gente concluir, a, as ameaças, né, declaradas ao STF e entre outros problemas aí que foram apresentados, ela acabou de fato, assim como outros, né, sendo presa, mas não exclusivamente pelo que ela pensa ou defende. Defender o Bolsonaro é um direito dela. Agora, a forma como esses grupos fazem isso, né, e até em detrimento de outros, é que acabou sendo, digamos assim, o principal problema. O STF, por sua vez, que também de santo não tem nada, né? É aquela velha história, nessa briga STF e direita bolsonarista, como se diz, tem que ser analisado muito de fora, né? É difícil tomar partido tanto por um quanto por outro. O STF, grosso modo, ele só entrou para valer na briga, né? Talvez uma crítica ou outra que os ministros fizessem anteriormente, mas ele só entrou na briga de tentar, através da canetada, né, tomar decisões um pouco mais severas com relação a esses grupos, depois que ele próprio, o STF, passou a ser, digamos assim, uma vítima, né, dessa situação toda. Até então, esses grupos, male male pudessem falar de quem eles bem entendessem, a coisa não estava incomodando. Começou a falar do STF, começou a falar de familiar, de parente de ministro do STF, que realmente, nesse caso, é super inapropriado. Mas começou gente a falar que ia pegar ministro na rua para dar porrada, coisas do tipo. Aí é claro que, de uma forma corretamente, o STF usou da lei
para alegar que esses grupos estavam de fato errados, né, cometendo crime. Por outro lado, eles fizeram porque eles eram as vítimas, as supostas vítimas agora, né? Então a gente vê bastante um pouco é, esse lado do STF de só se importar de fato com ele próprio. E isso, pelo menos na minha opinião, né, é um lado bastante ruim do STF, porque, grosso modo, com tanta balbúrdia aí acontecendo, o STF só foi tomar mesmo alguma providência, né? Por conta de que começou a mexer literalmente no canteiro dele, né? Então, o STF também não é santo, né? A gente pode pegar o próprio Alexandre de Moraes, como você bem lembrou, que já tem uma relação estranha, né? Aí com alguns membros do PCC, uma empresa que ele participava, advogado aí da turma do PCC, a, quando ele foi secretário de Justiça, né, de Segurança aqui do Alckmin, tomou atitudes bastante condenáveis, né, de querer ele era basicamente o comandante Mor, né? Logo abaixo do governador Alckmin, né? Ele era o comandante das forças de repressão do Estado e não pensava duas vezes antes de reprimir manifestações, reprimir estudantes, professores, ocupações, né? Movimentos sociais. Então, é outro também que acho que de aplauso não merece nada. Claro que, infelizmente, muitas pessoas gostaram, né? É, quando houve aí o pedido de prisão desses grupos bolsonaristas, mas é, é meio que o sujo falando do mal lavado, né? Essa disputa STF e esses grupos bolsonaristas, porque o STF, grosso modo, em plena pandemia, não está fazendo nada de fato. Eles continuam mantendo os privilégios, as mordomias que sempre tiveram. Grosso modo, de pequenos celos, infelizmente, dado que é muito forte isso no STF, fora o próprio funcionamento, né, da coisa. Esse negócio de ter ministro do STF que foi nomeado lá na época do Sarney, do Collor, e até hoje o cara ser ministro, né? Umas coisas assim que, infelizmente, a lei que eles próprios, óbvio, né, defendem para manter seus cargos, né, manter seus privilégios, entre outras. Bom, a lista é grande, né? Entre outras coisas que a gente poderia citar, eu acho bastante difícil aplaudir o STF ou pensar o STF como uma espécie de uh, bastião da luta contra o bolsonarismo, né? Eu acho que ele, entre aspas, entrou na luta do momento que é para defender a si próprio, né? Defender o próprio umbigo. Mas eu não vejo o STF como um defensor da população de forma geral contra o governo Bolsonaro, né? Beleza, muito bem, vamos lá. É... Existe um debate que eu queria que você comentasse um pouco sobre ele. Qual é o papel da imprensa? O papel da imprensa é dar a notícia simplesmente ou ser uma formadora crítica, fazer críticas contra governos vigentes, apontar problemas e tudo mais. Na sua opinião, qual é
qual deve ser o papel da imprensa, porque hoje esse é um debate muito vigente, porque pelo que eu acompanho das críticas bolsonaristas é que eles falam que a mídia não dá notícia, né? E, e eu queria que você comentasse sobre isso. A imprensa, né, o jornalismo como um todo, e a imprensa e o papel da imprensa, né, é... não que eu seja um admirador da filosofia iluminista francesa, mas pegando os próprios, embora não com essas palavras, mas o que eles próprios na prática defendiam, né, é você estimular o debate, né? É você estimular o debate público. É você ir atrás da informação, do, das entrevistas, daquelas pessoas que, independente de suas classes sociais, mas uh, tem algo aí a contribuir pela sociedade, né? Estão fazendo algo aí pela sociedade, buscar ouvir a todos, né? E claro, e a todos que também respeitem a colocação do outro, e buscar justamente estimular o debate, né? Eu acho que tem que ser apontado os erros, o jornalismo ele pode e deve ter também esse viés, o faça, mas aqueles que tenham o contraponto, um outro viés, uma outra opinião, né? Para aquilo ser colocado justamente no debate. Ouvir as chamadas informações oficiais, né? Ouvir o governador, o presidente, o prefeito, os vereadores, o legislativo, o judiciário, e ouvir a população, os movimentos sociais, o Ministério Público, os sindicatos, os grupos de bairro, as lideranças estudantis, né, os movimentos de forma geral, para justamente promover essa discussão. Uma coisa que, pegando o caso mais próprio aqui da Rádio Estadão Vale, né, onde eu trabalho, uma coisa que a gente gosta de fazer bastante e outros também fazem, não que nós não tenhamos nossas posições, nossas opiniões, mas mais do que colocar tanto a nossa visão de mundo, é justamente abrir espaço para quem coloca a sua visão de mundo e promover esse e o ouvinte, o telespectador que faça o seu julgamento, né? E, e promover essa troca de ideias, essa troca de informações, até como forma de tentar chegar num, digamos assim, chegar num consenso, acho que é um tanto quanto complicado, né? Mas pelo menos tentar chegar num entendimento dos rumos que determinado problema ou que determinado assunto está tomando, né? Eu acho que, em linhas gerais, esse é o papel da imprensa, seja ela liberal, de direita, de esquerda, conservadora, progressista. Acho que o papel da imprensa como um todo é esse, né? Inclusive, fica aqui a crítica, por exemplo, à Globo News, que gosto, acompanho quase que diariamente, mas uma coisa eu tenho que concordar com os grupos bolsonaristas, em que pese
eu não concordar com 90 e tanto por cento do que muitos dos grupos falam, ou do que o próprio governo Bolsonaro defende, mas grosso modo eu não vejo, por exemplo, a Globo News dar a chance para o próprio, pro próprio governo Bolsonaro tentar se explicar ou se justificar melhor naquilo que eles defendem. A gente vê assim o trecho da reportagem, a notícia que pega a frase, né, a fala de determinado ministro ou do próprio presidente, mas aí passou aquilo, a gente tem depois 10 minutos dos jornalistas já pré-selecionados pela seus entrevistados, lascando o pau, né? Claro, não é que eles fazem isso apenas com o Bolsonaro, né? A gente via bastante em outros governos também. Mas talvez fosse interessante, né? Pelo menos de vez em quando, eles procurarem também entrevistados que fujam um pouco do viés que eles próprios acreditam, né? Eu acho que o papel da imprensa também é esse. Por mais que seja de uma linha contrária ao que você defenda, mas cabe você ouvi-lo e o seu ouvinte, o seu telespectador vai, claro, com uma reportagem, com um debate bem feito, né? Vai. Não é que ele vai tirar as próprias conclusões, mas ele pode, inclusive, pegar aquilo para, em sociedade, dar continuidade a esse debate e chegar em alguma linha de raciocínio, né? Dar sequência para aquilo de uma forma a, a fazer com que a sociedade avance, né? No seu pensamento, nas suas análises e nas suas próprias formas de cobrar seus governantes, né? Em linhas gerais, acho que é um caminho a ser tomado, né? Estamos caminhando para a parte final da nossa entrevista. Uhum. É, assim, como assim, você hoje você acha que existe um certo um medo do Bolsonaro, um medo do bolsonarismo do seu povo, digamos assim, é, de de ter a população ter acesso a informações e isso gerar alguma revolta social? Você acha que o Bolsonaro tem medo disso e por isso essa postura que ele mantém com a imprensa e com as informações? Eu acredito que sim, porque eu não tenho dados, né? Eu não tenho assim números concretos para poder fazer essa afirmação que eu vou fazer agora, mas baseado em alguns estudos que eu tenho acompanhado aí de outros jornalistas, outros sociólogos, outros cientistas, vamos ponderar mais ou menos que a gente teria algo em torno de 20% da população ainda estão apoiando o presidente, e 60% que ou não apoiavam ou desistiram de apoiar, né? Por diversos fatores, ou por acompanhar aí tudo que vem acontecendo com o governo dele. Repito, eu não tenho precisão nesses números, né? Eu estou dizendo aquilo que eu venho, algumas estatísticas que eu venho acompanhando. Grosso modo, o que o Bolsonaro teria, então, de fato, né? 20% de pessoas que ainda confiam nele, entre aspas, cegamente,
e 20% de pessoas que ainda estão ali confiando no governo, né, apesar de tudo. Ele ainda precisa manter esses chamados 20%, né? E se mais informações, se mais notícias, se mais dados daqueles, entre aspas, incontestáveis forem a público, forem devidamente mostrados, se começar a aumentar a compreensão de que realmente não está dando mais, não tem mais o que se fazer, e o governo, seja na forma como está lidando com a pandemia, seja no combate à corrupção, seja em outros erros que possam estar sendo feitos, o Bolsonaro ele acaba perdendo esses últimos 20% que estão com ele, mas não estão com ele cegamente, né? Ele acaba perdendo esse grupo e aumenta aquela, digamos, certeza dos que já eram contrários a ele, né? Então a gente acaba nessa matemática colocando o governo Bolsonaro tendo algo em torno de 80% da população contrária a ele. Alguns mais, outros menos, mas grosso modo 80% aí da população contrária a ele. Isso se, a depender do que for revelado, a depender do que for do que de fato for mostrado, né, com uma liberdade de imprensa mais ele pode inclusive correr o risco de fazer com que esses defensores cegos passem a enxergar. E aí, cegos, ele vai poder contar, né? Então seria uma questão de tempo para o governo, né? Ou para esse viés bolsonarista ir por água abaixo, com uma liberdade de imprensa realmente bem feita, com uma apuração de notícias e com uma liberdade de informação, de acesso à informação mais bem feito, realmente, e todas essas informações demonstrando o quão errado, isso eu estou falando supostamente, né? Antes que venha algum bolsonarista querer xingar aqui ou qualquer coisa, caso supostamente os dados, as informações, aquilo que ainda não está muito claro, aquilo que ainda está oculto, vem à tona, aquilo que o governo ainda tenta esconder vem à tona, ele vai ter, no mínimo, 80% da população contrária a ele, né? E do ponto de vista eleitoral, isso é péssimo. Isso só pensando do ponto de vista eleitoral, né? Fora se daqui a pouco não virar um crime, não virar uma denúncia de crime, e quem sabe no futuro ainda resultar numa cadeia, né? Ou qualquer coisa do tipo. Perfeito. Então, em linhas gerais, acho que realmente o governo tem essa preocupação. Ele não quer, né? Ele não pode permitir que a chamada liberdade de imprensa seja tão livre assim, né? André, eu queria que você comentasse um pouco as agressões que os jornalistas sofrem, né? Que um governo significativa, aumentou bastante, seja das agressões verbais e até agressões físicas, mas também de pessoas que estão envolvidas no seu meio, que é o meio de comunicação, que são do jornalismo. E eu queria que, tipo, você perguntasse se você já sofreu algum tipo de agressão, seja verbal, seja
ou física, ou se você conhece gente que sofre esse tipo de agressão, e também se você conhece casos de gente que já foi demitida por falar do governo, que também faz parte, não deixa de ser uma agressão, pelo contrário, é uma agressão forte. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Uhum. É, o... Assim, sinceramente, né, não tenho, eu particularmente, com relação a mesmo governos anteriores, né, ou ao atual governo, a, que eu muito bem me recorde, assim, não houve, né, nenhuma afronta ou uma crítica mais pesada ou alguma agressividade assim diretamente comigo, né? Também do ponto de vista profissional ou qualquer coisa do tipo, nunca sofri assim nenhum ataque, né? Ou mesmo algum tipo de violência por conta de defender essa ou aquela linha, né? Também um pouco por eu também não ser, digamos assim, tão aberto, né? Tão entre aspas rígido naquilo que eu defendo ou deixo de defender. Agora, conheço aí alguns casos de colegas, né, que sofreram, tiveram problemas semelhantes. Não digo com relação a perder emprego, essas coisas, mas, por exemplo, a sofrer xingamentos em redes sociais, sofrer algum tipo de ataque nesse sentido, né? Isso isso já foi mais comum. Isso, infelizmente, são coisas que já foram mais comum. Particularmente, né, a não ser assim do meu convívio, né, a jornalistas que tenham sido agredidos fisicamente, né, ou perderam seus empregos por conta de divergências políticas, realmente não me recordo assim diretamente. Agora, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, né? E, em linhas gerais, as ofensas verbais, as críticas mais ácidas, né? Isso tem sido uma constante. É até difícil, na verdade, conhecer alguém que não tenha sofrido, né? Só para não dizer que eu pessoalmente nunca sofri nada, a, a Rádio Estadão Vale, né, a rádio como um todo, já sofreu algumas críticas, embora aí é um problema, porque assim, como a pessoa criticou, mas ela não especificou qual linha ela estava defendendo, então eu também não sei se a pessoa estava criticando a gente por algum comentário a favor ou contra o governo. Então aí também é um outro problema que eu não saberia especificar. Mas o que tem sido muito comum é essa crítica, essa crítica não, mas as ofensas e o menosprezo pelo trabalho de jornalismo do jornalista nas redes sociais, né? Muitos tratando como se a pessoa fosse uma mera oportunista ou tivesse interesses escusos por trás. A gente sabe que alguns, infelizmente, de fato têm, né? Isso é do ser humano. Mas a gente não pode também atribuir tudo a todos a todo tempo, né? Tá aí uma questão bastante complicada.
E isso a gente ainda tratando na questão do jornalismo, né? Daqueles que de fato trabalham, né? Com jornalismo, com imprensa. Se for citar as demais pessoas, né? Apenas por terem aí suas visões de mundo, aí a lista é interminável. Entendo, correto. Você já citou já um pouco, se você quiser voltar a abordar mais um pouco, que a gente sabe que tem sites que cumprem um papel de resistência e de combate ao governo, né? Uhum. Como que você enxerga essas mídias perante esse menosprezo que o bolsonarismo alimenta ao jornalismo e, e como que é, e como que você enxerga a relação dessas mídias com o governo e qual que é a importância dela? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Uhum. Eu vou tentar, assim, não citar nomes, né? Mas sabemos aí da existência delas, né? Tem várias, desde aquelas que são, entre aspas, apenas blogs ou sites, né? Ou mesmo aqueles que até conseguem é, ter capacidade de ter um meio físico, né? Um meio impresso, uma revista, um jornal, e buscam fazer também os seus contrapontos, né? E fazer esse trabalho jornalístico de forma mais ampla, mais séria, né? Dentro daquilo que a gente vinha defendendo. E com um aval positivo, sem serem vinculadas e sem serem e sem seguirem a mesma linha de uma Globo, de uma Record, de uma Bandeirantes, ou de uma Folha de São Paulo, de um estado de São Paulo, por exemplo. Ah, jornais de movimentos sociais, de partidos políticos, de sindicatos, entre outros, né? De movimentos políticos que buscam fazer também o devido contraponto deles, né? As devidas apurações, as devidas análises, as devidas críticas. Acho eles super e tão importantes quanto os grandes jornais, e com o aval de que eles fazem uma coisa que não vai nem na linha do que o governo está defendendo, nem na linha do os grandes jornais estão defendendo, né? E procurando zelar pela ética, pelo compromisso jornalístico, pela apuração, de não usar uma linguagem, na maioria das vezes, grotesca ou ofensiva. Então, vamos dizer, devem também ser ah, ah, respeitados, né, e bem tratados. Devem ser considerados também. E repito, estou me referindo a esses veículos enquanto, né, o trabalho sério que eu vejo que eles fazem, que eu acompanho, e não estou me referindo a blogs ou sites que gritantemente veiculam fake news ou veiculam ah, matérias, no mínimo, suspeitas, para favorecer esse ou aquele, né? Estamos falando aí de órgãos mais responsáveis, né? Exatamente. Fazer a última pergunta para fechar. Uhum, Como, como que a gente. Você vem fazendo um trabalho muito interessante, eu venho acompanhando, de dar vozes a diferentes setores do pensamento. Você já levou gente de movimentos sociais, de partido político, os candidatos a deputado nas eleições de 2018. Não sei como que fica essa questão de entrevista agora com a pandemia. Como que você, digamos assim,
E também você já deu voz também a gente que, por exemplo, que é do Partido Novo, que é de setores que se reivindicam monarquistas e tudo mais. Na sua opinião, como que a gente dá voz para os trabalhadores e para os setores minoritários dentro da imprensa, sendo que estes são os que menos é, na imprensa? Porque a gente vê, por exemplo, quando acontece uma greve, só o patrão fala na mídia e o trabalhador não fala. É um lado bastante complicado também, né? É, um, é delicado porque, por exemplo, não puxando sardinha, mas já puxando. Na rádio que eu estou, por exemplo, e né, poderia pegar outras rádios ou mesmo outros veículos, né? Eles buscam, e isso não é de hoje, né? Mas sempre buscaram esse viés, né? Ah, eu lembro, por exemplo, quando houve uma situação de greve, agora eu não me recordo da greve, enfim, mas eu lembro que a gente ouviu o presidente do sindicato, um apoiador do sindicato, mas minoritário, né? Um trabalhador que não era dirigente sindical, mas era apoiador do sindicato, o líder dos trabalhadores opositores dentro do sindicato e um trabalhador comum, sem vínculo com nada, mas que era apoiador dos opositores do sindicato. Assim como ouvimos também o diretor da imprensa, né, quer dizer, da empresa, e só não falamos com o presidente porque ele não quis falar com a gente. Senão teria sido tão bem ouvido quanto. Mas, enfim, falamos com todo mundo. Infelizmente, e principalmente, eu acho que nos grandes veículos, né, como você bem citou, acaba não tendo muito disso, né? O que acaba acontecendo é a gente ouvir male male o presidente do sindicato de um lado, se muito, e ouvir o diretor da empresa do outro, e quando não é o diretor da empresa, é o Paulo Scaff ou algo que o valha. E dá aquela sensação assim de fizemos nossa parte, ouvimos todos os lados. Não, não ouviram todos os lados, né? É, a gente sabe tem que acaba também o trabalho jornalístico, mas grosso modo, dentro do possível, é sempre bom você tentar ouvir a todos, né? Então, uma coisa que eu acho que vale muito a pena, ah, no caso das grandes imprensas, é estar sempre dentro dos canais abertos, dos canais de discussão, nos comentários de notícia, ou na hora de replicar uma notícia, né? Ou então você pode, dentro do seu jornal, usar aquela notícia e fazer como o Alberto Diniz faz, né, uma espécie de análise uma reanálise, né, da notícia e ver até onde eles agiram corretamente naquela reportagem, né, naquela forma de trabalhar devido conteúdo, né, sem ser agressivo, sem xingar ninguém e tentar ser o e tentar mostrar para aquela empresa, para aquele veículo de imprensa, né, até onde ele acertou ou errou na forma de abordar determinada situação, né? Não é uma coisa que é de hoje, né, que algumas pessoas fazem. A gente sabe que alguns veículos, infelizmente, são
bastante complicados, né, de seguir por essa linha. Como eu disse aí no caso da Globo, né, pegando ela como exemplo, às vezes escuta duas ou três opiniões num universo que você poderia ter 10 opiniões divergentes, né? E acaba ouvindo apenas três. Então, isso é muito complicado. Mas acho que uma forma democrática e não violenta de tentar pressionar, né, é os próprios grupos, os próprios veículos terem também os seus jornais, né, os seus espaços de debate e também tentar de forma democrática, né, e dentro do possível, levar essas discussões, essas análises para os próprios grandes veículos de imprensa, né? Tá sempre alertando o Globo, vocês falaram essa notícia assim assado, mas poderiam ter olhado por esse viés aqui também, né? Então são coisas que realmente acho que de forma democrática, né, fazem parte e é saudável, né? Entendi. Beleza. Eu acho que já foi mais de uma hora de live, né? Acho que sim. Foi bastante. André, você queria fazer. Acho que deu para discutir bastante. Agradecer de novo por ter participado, que acho que é uma discussão importante para se fazer. Queria perguntar se você queria fazer alguns comentários finais. Uhum. Basicamente um agradecimento. Pacto é uma palavra meio estranha, né? Foi um combinado, um bem bolado aqui que a gente fez bacana, né? Ontem a live eu te entrevistando, né? E dessa vez você me entrevistando. Acho que foi interessante, né? Agradeço aí as pessoas que participaram, que assistiram e aquelas que ainda vão assistir, né? Vão comentar aí. E repito, estamos aqui justamente para fazer o debate, né, para entender um pouco esse contexto todo, né, da liberdade de imprensa no atual governo. Procurei, grosso modo, colocar aqui minha opinião e embasada, né, naquilo que eu acredito ser o que vem acontecendo, né, na atualidade e sem ofender, ou pelo menos sem tentar ofender assim nenhum grupo, né? Quem tenha se sentido ofendido por acaso, que utilize, né, esse espaço aqui, está devidamente convidado para utilizar esse espaço aqui e colocar suas considerações, né? Mas acho que, grosso modo, deu para a gente fazer uma conversa aqui bem produtiva. É só, É isso aí. só uma coisa assim, Alessandra, é, como pra gente aqui dá para escutar bem o som deu algumas travadas, mas ao mesmo tempo deu para pegar bem. Como é a minha primeira Uhum. live que eu tô fazendo, as outras eu participei, eu peço desculpas pelo amadorismo, uma maneira amadora de fazer as coisas. E garanto que se houverem próximas vezes, certamente vai ter, vão ser melhores do que essa. Mas, enfim, acho que é isso, né? Agradecer a oportunidade de seguir aprofundando esse debate e mais outros também que possamos fazer futuramente, né? Com essa pandemia, tá a oportunidade de fazer essas lives e tudo mais. E, e seguindo vamos seguindo acompanhando a situação política nacional, né, que está bastante tensa.
Com certeza. Encerrando então, um abraço aí para todo Abraço mundo. a todos, compartilhem, curtem e divulguem. Uhum. Muito obrigado. Quando encerrar o vídeo, aí não esquece de apertar aquele botãozinho azul para deixar ele publicado. Ok. Beleza? Beleza. Encerrando então. Ok.